Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Tudo bem com vocês? O Senhor será exaltado, o Senhor será glorificado mais uma vez. Temos motivos, querido, para agradecer a Deus hoje. 6 anos nós estamos comemorando hoje. Deus tem estado conosco. Deus tem sido a nossa força. Ali tem sido esse lugar, querido, onde tem sido o nosso refrigério, onde Deus tem fortalecido as nossas vidas, onde Deus tem nos renovado, onde Deus tem unido as nossas famílias para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a Cíntia, a Dayana, Maria Tereza, a Valéria, a Graça Santos, ao Júlio, Rosângela Lopes. Estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus. A constância não me domina. Há um lugar de minha fé fortalecida. Há um lugar de minha paz que governa. O Senhor seja glorificado. Em 29 de 3 de 2014, nós iniciávamos a nossa igreja ali no Coelho, e foi uma longa caminhada, né? Nós saímos do ministério, era no Alcântara, nossa igreja sede, aonde nós comemoramos, ficamos ali por 32 anos, se não me engano, eu e minha esposa, até que foi nos dado, né, esse privilégio de poder iniciar esse trabalho ali no Coelho. Então, primeiro, a minha gratidão, né, a minha formação que eu tive, eu e minha esposa, da Igreja Nova Vida do Alcântara, onde é uma igreja idônea, uma igreja que tem os princípios de Deus, que leva a Deus a sério. Agradecer ao Senhor, né, por aquele que me discipulou, o pastor Ludo Gomes. Agradecer ao Senhor pela pastora Dulce, também que deu prosseguimento a esse ministério. E hoje que permanece lá, meu amigo André Gomes, junto com a sua esposa. Deus abençoe. Quero agradecer, né, por cada um desses irmãos do Alcântara, que tanto me ensinaram, tem sido tão gentil, carinhoso conosco, né? E não tem como a gente, se hoje nós temos um bom trabalho, porque a base foi boa. Então, fica aqui a minha gratidão ao Senhor, por tudo que me ensinaram, por tudo que eu aprendi. Sou grato a Deus. Eu quero agora também agradecer a você, né, que começou conosco, que eu lembro de um comentário de uma irmã que falou assim: pastor, você é doido, começar num lugar aqui como esse, nós temos toda uma estrutura. Mas Deus já tinha falado comigo que havia um povo ali que já estava clamando,
já estava orando ali naquele lugar. Nós tínhamos ali um grupo, devido ao qual eu supervisionava, e Deus nos deu esse privilégio de chegar ali naquele lugar, com autorização do bispo, da nossa pastora, e ali iniciar o nosso trabalho conforme aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu queria apenas a liberação, a bênção, e queria contar com os milagres de Deus. E assim foi acontecendo. Né? Usou a nossa igreja, local, usou vários irmãos, usou pessoas que nem eram cristãs, passavam ali, e em 40 dias nós estávamos abrindo ali a igreja. Sou grato, querida, a você que aceitou esse desafio no início, que permanece conosco. Sou grato a Deus por você que iniciou também ali comigo e por algum motivo Deus não permitiu, Deus se enviou para outro lugar. Fica a minha gratidão dizendo que você faz parte dessa história e que se hoje nós estamos comemorando 6 anos, porque teve também o seu apoio, a sua ajuda. Eu quero agradecer a todos aqueles que chegaram depois, aqueles que estão chegando agora, aqueles que permanecem, aqueles que não são nem membros, mas sempre estão ali conosco, nos apoia, sempre tem uma palavra de incentivo. A minha gratidão a Deus pela sua vida. Quero agradecer também, querido, aos irmãos que na parte social, né, que nós temos ali as terças-feiras, as quintas e sextas, você tem dedicado a sua vida, são horas, né? Os irmãos que fazem a parte da assistência social, o momento ali da recepção, cada uma daquelas irmãs, agradeço a Deus por aquelas ofertas voluntárias, chegam com café, chegam com alimento. De fato, ali é um lugar aconchegante, onde é um abrigo, onde Deus nos abençoa. Né? E tenho certeza que talvez você possa estar dizendo assim, esse ano está sendo um ano difícil, está sendo um ano com muitas dificuldades. Eu quero olhar de uma outra maneira. Eu quero olhar que é um período para você refletir quantas vezes você já teve a oportunidade de estar na igreja, no culto, por algum motivo você optou em não ir. Tá? Às vezes nós precisamos ter a falta para sentir como que a falta faz falta. Então, querido, que ao retornarmos, você possa vir com essa sede, com esse desejo grato ao Senhor e dedicar mais tempo a Deus. Né? Então eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esse ano. Senhor, muito obrigado por 6 anos, Senhor, de ministério que nós estamos ali. Eu nem posso dizer pelas lutas, que as lutas tiveram, Senhor, mas o Senhor esteve à frente e sempre nos protegeu, sempre nos guardou. E as lutas passaram tão rápido, e o que ficou mais registrado no nosso coração foi a palavra de Neemias. A boa mão do Senhor esteve e tem estado conosco. Quero te agradecer, Senhor, porque com a tua ajuda nós estamos fazendo maravilhas naquele lugar. Com a tua ajuda nós estamos avançando, estamos fazendo aquilo que a igreja ali daquele local foi chamada. Ela foi chamada não para ser reconhecida, mas para que as pessoas reconheçam o nome de Jesus Cristo. Ela foi chamada não para ser servida, a igreja ali foi chamada para servir, e nós estamos servindo. Obrigado, Senhor, por cada uma daquelas pessoas que nós podemos realizar os seus sonhos, nós podemos dar a assistência social, médica, nós podemos encaminhar para outros médicos. Eu quero agradecer, Senhor, a cada um desses profissionais,
A cada um desses médicos que nem atende ali, Senhor, mas abre um tempo do seu consultório para atender aqueles irmãos daquela comunidade. Muito obrigado, Senhor, por cada um desses profissionais. Que a tua mão, Senhor, esteja com eles, abençoando seus negócios, Senhor, que não venham faltar nada na sua casa, no seu lar. Que toda a glória, que toda a honra seja dado ao nosso Deus. Amém. Parabéns para todos nós por 6 anos de ministério da Igreja Nova Vida do Coelho, em Coelho. Eu tenho uma notícia boa, né, para contar. Nós estamos aí, né, querido? Final de mês, temos aí o nosso desafio. Eu não sei se o Diácono Alfredo vai conseguir colocar aí na tela a conta da igreja, né? Mas todo o depósito da igreja está sendo feito via banco, né? Então, que você possa fazer a sua transferência, que você possa manter o seu compromisso, essa fidelidade, né? Caso alguém tenha essa dificuldade, a gente vai ver se há uma possibilidade de algum dia um diácono ou eu, né, estar lá para receber aqueles irmãos que não faz transferência, que não tem conta. Eu quero assim dizer aos irmãos que mesmo a igreja estando fechada, nós temos compromissos para saudar, para fechar ainda esse mês, se não for possível. Mas nós aprendemos a trabalhar, a administrar, né, cada coisa, independente desse desafio. O recurso do último almoço que nós tivemos foi 560 ou 520 reais, alguma coisa assim, né? Há um bom tempo que eu estava procurando para comprar a cadeira do salão, né, de beleza. Então, essa cadeira estava 618, e aí em negociação eu consegui baixar para 554, e depois abaixou mais ainda, 527. Eu agradeci, mas falei que ainda não era o momento, mesmo querendo comprar. Então, essa semana eu mandei uma proposta dizendo assim, que eu queria comprar a cadeira, aproveitando esse momento que o comércio está parado, né? Eu fiz uma proposta de pudesse fazer um desconto diferenciado, que eles só queriam dar 15%, pudesse fazer um desconto de 25%. Então o gerente falou que era impossível, e mesmo assim eu agradeci, né? Passaram 2 dias, eles ligaram para mim e disseram: senhor Emilson, eu consegui o desconto para você. Então, de 618, nós compramos essa cadeira por R$ 465,30. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode dizer obrigado, Senhor. Então, as irmãs, os irmãos que vão usar ali aquele salão, vocês não vão sentar numa cadeira usada, não. Vão sentar numa cadeira nova. Eu não sei quem vai ser primeiro, entendeu? Mas isso aí é com vocês. Essa cadeira, ela é hidráulica, sobe, né? Ela tem essa regulagem e ela não é reclinável, porque as profissionais falaram que não tinha essa necessidade, mas ela tem um encosto de cabeça, tá? Então, só para que você esteja ciente, e eu quis passar, né, essa prestação de conta aí para vocês. Então, quero agradecer aí a Fabiana, a Regiane, o Vitor, a Alice, a Adaleia, a Cristina, o Rodrigo Silva, a Verena, o Yuri. Primeira vez que estou te vendo aí, hein, Yuri? A Vânia Moraes, Deus abençoe. A Tamara também esteve hoje representando, Yuri, com certeza. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Você possa cantar esse louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Aleluia.
Eu quero ver vocês cantando. Foi pro rio que Deus deu, e do rio foi para as nações. Agora, manda ver. A Deus maior. Cante comigo, igreja. A Deus melhor. Não, 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 não. A Deus tão grande como nosso Deus. E não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus como nosso Deus. O céu criou a terra. Criou o céu, criou a terra, e o sol e a estrela. Tudo formou. Mas teu mas teu Agora levante as suas mãos e adore o Senhor. Assim. glorifique a Deus. Seja exaltado, Pai. Seja adorado nas nossas vidas. Seja glorificado, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor nós declaramos a Ti. Joga a mão para cima na honra. Aleluia. Deus maior. E não há Deus melhor. Igual Deus tão grande como nosso Deus. Mas aquele Senhor, Criador de todas as coisas. Tu és aquele que tem o controle do universo. Tudo está nas suas mãos, Senhor. Tudo está diante de Ti. Aleluia. Joga a mão pro alto pra dar esse Deus cantando. Para o seu louvor, Senhor. Para a sua adoração, Senhor, que nós estamos aqui. Para o seu, eu quero ouvir vocês. Para o seu. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Para Ti, Senhor, toda a nossa adoração. A Ti, Senhor, toda a glória. Olhe para as suas mãos. A Ti, Senhor. Olhe para as suas mãos. A Ti toda a glória, Senhor. A Ti toda a adoração. A Ti toda a honra. A Ti todo louvor, Senhor. Deus seja glorificado. Deus seja exaltado, querido. É com essa gratidão, querido, que nós precisamos chegar à presença de Deus. Dizer que Tu és digno. Dizer que todo louvor. Seja bem-vindo aí o Kleber, a Neuzi. Estamos juntos para glorificar o Senhor. Levante as mãos, adore o Senhor. Que você possa descansar, declarar a sua fé em Deus.
não tenho que andar ansioso. Eu vou ter. Eu não tenho que andar ansioso. Se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso. Se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Em Ti não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro nas Tuas mãos. Não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Permanecerei firmado. Permanecerei firmado. Gosto dessa palavra. O Senhor me deu. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Toma posse dessa palavra. Acredita no Senhor. Para Ele. Eu confio. Toda incredulidade nós repreendemos. Todas as notícias malignas nós repreendemos. Todos os principados nós repreendemos porque nós confiamos no Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus.
Aleluia. Obrigado, Senhor, por esses momentos, por essa palavra, Senhor, de louvor, de adoração do teu povo. Agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nos dê agora, Senhor, a graça, a liberdade de expor a tua palavra. Que possa ser exposta, Senhor, de uma maneira alegre, descontraída, mas também com unção, com seriedade e com muita sabedoria. E para isso nós pedimos que venha sobre a minha vida, venha sobre a vida da tua igreja, de cada um desses irmãos, dos nossos convidados, dos nossos amigos que estão assistindo essa mensagem. Que o Senhor possa revelar nessa noite a palavra dele que você necessita para a sua vida. Que toda honra e que toda glória seja dado ao Senhor. E que todos digam amém. Deus abençoe. Temos aqui a Vanusa Araújo, a Dalia Verena, o Duarte, Francisco, se eu não me engano, o Francisco fez aniversário ontem ou hoje. Eu não sei. Me diz aí, Francisco. Os parabéns, né? Tem alguém aniversariando hoje? Pode colocar aí para que a gente agradeça também. Você Lucas capítulo 16. Deus abençoe. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. Ora, certo homem, rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes deem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm lá Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, me respondeu: Se não houve Moisés e os profetas,
também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Está em Lucas 16, do versículo 19 ao versículo 31. Deixa eu fazer algumas considerações aqui, que é muito pertinente e importante. Nessa história, o Senhor Jesus, né, ele ensinou que a existência consciente após a morte. Que essa história de que morreu, acabou, que o céu e o inferno é aqui, não é verdade. Essa história de que vamos viver, vamos aproveitar a vida, porque quando morrer acabou tudo, não existe, não é verdade. A existência consistente após a morte. É o que o texto diz. Um outro ponto, uma outra consideração que eu quero fazer aqui, que a realidade e o tormento do inferno, ele é real, ele existe. Não é um lugar confortável, não. Se hoje, querido, nós vivemos em tempos tão difíceis, a vida nunca foi fácil para ninguém, a vida é de momentos de muitas dores, de muitas perdas. Quantas famílias estão hoje lamentando, chorando os seus entes queridos? Quantos estão no hospital em desespero a essa hora? Né? Então, a realidade e o tormento do inferno, de fato, ele é real. E nós precisamos pensar nisso para valorizar a palavra de Deus. Um outro ponto, uma consideração que eu quero fazer aqui, que a ausência de uma segunda oportunidade após a morte. Não existe essa segunda oportunidade. Não vamos morrer, porque o nosso Deus é misericordioso, quem sabe, né? Deus vai dar uma segunda oportunidade depois que a pessoa morrer, né? Vai ter uma segunda chance. Presta atenção nisso. O momento, querido, de você tomar a sua decisão e valorizar a sua vida eterna é agora, enquanto nós estamos aqui. Você tem valorizado, querido, a sua vida com Deus? Você consegue entender que existe um atestado de óbito para todos nós, só não sabemos o dia nem a hora, que nós estamos aqui de passagem e existem 2 lugares para o qual nós iremos, vai depender da nossa escolha, para o céu ou para o inferno. A ausência de uma segunda oportunidade após a morte. Você não terá essa outra oportunidade. O momento é agora. Porém, também eu quero consolar as pessoas. Às vezes, muitas pessoas trazem esse questionamento. Pastor, então a pessoa que morreu, que não foi batizado, que eu não vi declarar o Senhor Jesus, não está salvo. Eu não estou dizendo isso. Eu acredito, querido, que Deus sempre dá, no último fôlego de vida, uma oportunidade. Mas eu quero também dizer que mesmo nessa oportunidade que Deus dá, no último fôlego de vida para aquela pessoa, há muitos que dizem, eu não quero, e decidem em não receber Jesus. Essa é uma grande realidade. Então, nós não temos como saber dizer aqueles que foram e aqueles que não, a não ser por aquilo que a Bíblia diz. Mas a decisão pessoal aqui no seu coração, aqui dentro, né? Mesmo no seu último fôlego de vida, é uma coisa entre Deus e aquela pessoa. Tá? Um outro ponto que eu quero considerar aqui nesse texto, a impossibilidade de comunicação entre os mortos e os vivos. Infelizmente, há muitos que acreditam nisso. E talvez você diga, pastor, isso é mais voltado
para o espiritismo, não. Há muitos cristãos, e eu já vi muitas situações assim, que se colocam no lugar daquele morto para que aquele filho possa pedir perdão. Aquela pessoa viva representando o morto, não tem como. A impossibilidade de comunicação, não tem como se comunicar você que em vida com aquele que está morto. Já não compete mais a nós. Se caso você tiver alguma dúvida, alguma coisa, depois você pode escrever, você pode fazer as suas perguntas, se você assim quiser, em off, para o meu WhatsApp, tá? Conta aqui que os dois homens nessa narrativa ilustram duas vidas diferentes, sociedades diferentes, duas mortes diferentes e dois destinos diferentes. E aí eu quero agora começar a mensagem. Mas antes eu quero ler um texto que é muito importante. Eu achei muito pertinente para fazer o comentário da mensagem, que diz assim: a alma do homem traz consigo uma sede voraz e insaciável. Somente quando nos entregamos a Deus, essa sede pode ser saciada. Temos dentro de nós sede de comunhão. Você não sente essa falta? Que falta que eu estou sentindo da igreja? Sede de comunhão, de estarmos próximos. Não apenas com as outras pessoas, mas também com Deus, que nos criou. O que é compreensível, pois fomos criados para o seu prazer. Porém, querido, alguns decidem extinguir essa sede com álcool, com sexo, dinheiro ou poder. Outros vivem à base de medicamentos porque não conseguem suportar a dor do próprio vazio. Outros ainda preenchem a vida com prazeres, tentando sobreviver pelo estímulo contínuo das sensações do corpo. Todos esses bebedouros dão falsa ilusão de sustento, mas apenas contaminam o homem e o mantêm afastado da verdadeira água. E no livro de Jeremias fala assim: eis-me abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Quanto mais abastada, querido, a sociedade, mais essas cisternas rachadas seduzem os desatentos. É bom também, querido, lembrar aqui os irmãos, um ponto aqui muito importante. Jesus aqui não está indo contra as pessoas ricas e dizendo que ele é só Deus dos pobres. Não, ele é Deus do rico e dos pobres. É importante também você entender que há muitos ricos, querido, que são pessoas extremamente generosas, que não são avarentas. E há muitas pessoas pobres que não têm nada, que são pessoas avarentas, presas aos bens materiais. Aqui nós podemos ver um exemplo de que, às vezes, nós obtemos tantas coisas e nós não percebemos e olhamos somente para as nossas necessidades, esquecemos que aquilo que Deus tem nos dado não é somente para satisfazer as nossas necessidades, mas também para abençoar o próximo. Eu decidi, querido, há um bom tempo na minha vida, a ter somente o necessário. Eu tenho vivido muito bem, dependendo unicamente do Senhor. Não tenho uma fonte de renda como você tem,
Eu não tenho um salário fixo todo mês, mas eu posso dizer para você, querido, que não tem faltado nada. E tanto eu, quanto a minha esposa, quanto a minha filha, nós servimos ao Senhor. A minha casa, querido, os meus bens, meu carro, não é para que eu possa satisfazer os meus prazeres. A minha prioridade é como eu posso usar o bem para servir a casa de Deus. Então, querido, vamos agora entender o texto. Será que existe inferno? Se existe, onde fica? Algumas pessoas poderiam dizer, doutor, você não sabe o que é inferno. Inferno é aquilo que eu vivo lá na minha casa. Talvez dizer isso. É o meu marido que bebe. É uma confusão. Aquilo que é o verdadeiro inferno. Não, não é, querido. É muito mais profundo do que isso. Ficamos, queridos, especulando sobre como se sente os que estão no inferno. Se pudesse falar, o que essas pessoas diriam? No livro de Apocalipse, fala que o inferno é um lugar de fogo e enxofre, é um lugar de sede eterna, inextinguível. E aí Jesus vai contar essa história para nós, fazendo uma comparação entre um rico e um mendigo. Uma pessoa que tinha tudo em vida e um mendigo que, durante a vida, ele não teve nada. Jesus contou uma história que demonstra como a sorte do rico e do pobre pode ser invertida na eternidade. Versículo 18. Versículo 19, desculpa. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho, finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe a úlcera. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelo anjo para o céu, para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Havia um mendigo chamado Lázaro, que comia ali das migalhas da mesa ou suspirava em tentar conseguir alguma coisa, que constantemente estava ali à porta, tentando pedir, por favor, me ajude. O mendigo vivia abaixo da linha de pobreza, considerado como os moradores de rua. E nós temos visto quantas pessoas, nos dias de hoje, que estão passando extrema necessidade. Talvez porque não valorizaram a sua família, talvez porque não conseguiram beber desta água para matar essa sede e foram beber em outras fontes, estão hoje nas ruas, viciadas, dependentes de uma ajuda. Diz o texto, quando ambos morreram, o rico foi para um lugar de tormento. Lázaro para um lugar de consolo. Em vida, eles viviam ali no mesmo lugar, o rico dentro da sua casa e o mendigo à porta, pelo lado de fora, no versículo 20. O rico, diz o texto, regalava-se, ou seja, tinha do bom e do melhor. A sua geladeira estava cheia, podia ver qualquer filme, podia comprar qualquer roupa. Necessidade, ele não sabia o que era isso. Ele só sabia o que era necessidade e só lembrava o que era necessidade, ter necessidade, quando via alguém como Lázaro,
miserável, alguém que ninguém queria chegar perto, pelas suas feridas, pelas suas chagas, apenas os cachorros. E quando se aproximavam, eram para lamber a sua ferida. Por que o texto descreve esse ponto? Mostrando, querido, que a condição social desse homem era muito precária. A condição de saúde, a sentença de morte já estava declarada para este homem. O que não se esperava é que aquele rico também iria morrer ao mesmo tempo que aquela pessoa pobre e miserável. O rico dentro da sua casa e o mendigo à porta pelo lado de fora. O rico regalava-se feliz, alegre. Já o mendigo tinha o quê? Fome, doença. Apenas isso. Úlceras, lesões abertas, feridas. Ao morrer, queridos, os dois passaram pelo mesmo procedimento. Foram sepultados? Aí começa a mudar a história. Não. Apenas o rico. O mendigo não teve o direito a um sepultamento. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Quantas pessoas, queridos, são enterradas como indigentes, que não têm a sua identidade, que não tem ninguém vai velar o seu corpo, que são rejeitados na sociedade. Mas o Deus que nós servimos, querido, é diferente ao sistema desse mundo. Ele não faz diferença entre o rico e o pobre, mas ele faz diferença entre aqueles que tomam uma decisão e receber o Senhor Jesus no seu coração. Apesar deste rico ter tudo, faltava o principal, Jesus Cristo. Porém, o texto não diz a decisão deste homem pobre, mas se ele foi aos céus, se ele chegou à presença de Deus, foi porque ele aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ao morrerem, os dois passaram pelo mesmo procedimento, foram sepultados, não, apenas o rico, o mendigo, não teve o direito a um sepultamento. Mas ele teve um enterro de honra. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A partir daqui, o texto, querido, nos dá a entender que o céu e o inferno não é o dia a dia que vivemos, não é aqui na terra, como muitas pessoas pensam. E isso você tem que começar a refletir sobre isso. Se está ruim, querido, se está difícil aqui, está. Imagina se você não tomar essa decisão por Cristo. Se você que é cristão não acertar a sua vida com Deus, ficar brincando entre céu e inferno. A Bíblia diz, querido, que o reino dos céus não é comida nem bebida. Que o reino dos céus não é só prosperidade. Que é muito mais do que isso. Que não é simplesmente ter conquistas. O fato de você passar privações e dificuldades não quer dizer que você não seja um cidadão do reino dos céus. Mas mesmo assim, Deus estará contigo. A realidade, quem era o pobre e o rico aqui nessa história?
Após a morte de ambos, Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, no versículo 22. Morreu também o rico e foi sepultado. Aconteceu que morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão, queridos, significa uma linguagem figurada, expressa que a presença de Deus ou paraíso, a vida eterna com o Senhor. Ao morrer o rico, estava no inferno, no versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Ora, o rico não tivera tempo para Lázaro quando estivera junto naquele momento ali. Mas agora que estava na eternidade, ele disse a Abraão, no versículo 24, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O que as pessoas, queridos, que estão no inferno dizem? Separadas, condenadas, longe. Olha o que diz no versículo 24. Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O que as pessoas que estão no inferno dizem? Põe o dedo e me refresque a língua, ou seja, tenho sede. Os tormentos, querido, do inferno são aqui representados por uma violenta sede. Na queixa do homem rico, que suplicava por uma gota de água fresca em sua língua. A pergunta é, querido, estamos dando de beber àqueles que têm sede? Nós estamos realizando um excelente trabalho social ali naquele lugar, no Coelho. Mas isso pode apenas curar o corpo. Aquelas pessoas precisam muito mais do que uma assistência social. Elas precisam beber dessa água da vida. No livro de Amós, capítulo 8, abre comigo, volte algumas páginas, lá no Antigo Testamento. Se você não quiser, você pode me acompanhar. Versículo 10 a 12, Amós, capítulo 8. Depois nós vamos voltar ao texto de Lucas novamente. Amós 8, 10 a 12. Versículo 10. Transformai as suas festas em lutos e todos os seus cânticos em lamentos. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com isso que seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como o dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra o quê? Fome, não de pão, e sede, não de água, mas de quê? De ouvir a palavra do Senhor. Versículo 12. Andarão de mar em mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Só até aqui. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Quantas oportunidades, querido, você teve de ir à igreja, de ouvir a palavra de Deus? Quantas oportunidades nós já tivemos de pregar o evangelho para outras pessoas?
achando que essas pessoas terão outra chance e que é muito mais sério do que nós pensamos. É muito mais do que viver os nossos dias aqui na Terra. É muito mais do que ter um bom relacionamento, do que ter uma comunhão. É levar essa pessoa a se alimentar da palavra de Deus e saciar a sua sede. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Pode abrir a sua Bíblia comigo, versículo 9 a 11. Que diz assim, versículo 7 a 9, versículo 7, sobe mais. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Versículo 13 ao versículo 15. Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. O Senhor, ao revelar essa mensagem, ela depois, no final, ela vai compreender que Jesus não estava falando daquela água, daquele poço, mas que ele era essa água da vida, que iria saciar a sede da sua alma. E tal foi o impacto daquela mulher, que ela correu diante de outras pessoas e de outros fariseus, e ela conseguiu levar essas pessoas até ele e receber. Ela não reteve aquela palavra somente para ela. Irmãos e irmãs, quantas oportunidades nós estamos tendo agora? Quantas oportunidades você tem, querido, de convidar alguém para assistir essa mensagem que nós estamos dando aqui hoje? Quantas oportunidades você tem de convidar alguém, de ir lá na casa dessa pessoa, de levá-lo para a igreja, de buscar talvez uma simples visita, uma simples oração, uma simples atitude, vai levar, querido, com que aquela pessoa em gratidão possa ouvir a mensagem do Rei e receber a palavra de Deus. A realidade é que estaríamos todos condenados a essa sede eterna sem Cristo. Jesus sofreu com os lábios ressecados para que pudéssemos beber dessa fonte de salvação. Jesus suportou a sede do inferno. Lembra daquele texto quando ele disse, tenho sede? Para que o fogo fosse
arrefecido para nós, nas nossas almas. Que você, querido, tome agora e continue bebendo esse gole dessa água da vida. Essa água irá desfrutar para sempre na sua vida. Certa vez, Jesus falou no livro de Mateus, eu só quero citar o que está aqui, dizendo: após ver as multidões, sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Há uma multidão, querido, em desespero nessa hora, que não tem remédio, que não tem hospital, que não tem plano de saúde, que não tem nada que consiga consolar a sua alma. Mas você, querido, que bebeu dessa água da vida como essa mulher, como esse mendigo, você tem a paz de Cristo. Você pode levar a paz do Senhor para essas vidas. E eu quero finalizar fechando um texto do livro de Apocalipse, capítulo 7. E quero dizer para você, querido, que você hoje pode fazer isso. Mesmo estando em casa, quantos amigos, querido? Quantas pessoas que você pode compartilhar essa mensagem? E talvez você diga: pastor, essa pessoa é dura. Nós vemos aqui no texto que esses irmãos desse homem rico tinham um coração tão duro que mesmo se alguém ressuscitasse, eles não iriam aceitar. Eu sei disso. Mas compete a nós, querido, fazer a nossa parte. Eu já fui surpreendido várias vezes por pessoas que... Eu comecei a pregar o amor de Deus de uma maneira muito simples. E a pessoa disse: eu quero aceitar Jesus. E eu que deveria crer, me tornei incrédulo, dizendo assim: não, deixa eu te explicar, você não entendeu. Ele falou: sim, eu entendi. Eu quero receber Jesus. Aos meus olhos, aquela pessoa parecia impossível de ser alcançada. Eu estava subestimando a palavra de Deus. Não subestime a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, continua poderosa, aleluia, até os dias de hoje. E ela pode penetrar no coração mais duro, se esse coração disser: eu quero Jesus Cristo. Eu quero receber Jesus. Aos profissionais da saúde, eu quero dizer que hoje, em todo o mundo, seja médico, enfermeiro, porteiro, aqueles que trabalham na parte da assistência, os maqueiros, os motoristas, os policiais que fazem a segurança, as pessoas da assistência social, os psicólogos, todos os profissionais da área de saúde, são hoje os missionários do Senhor Jesus. Você tem, e Deus vai cobrar isso de você. Você não está ali somente para trazer para aquelas pessoas saúde, mas também para trazer conforto àquelas almas. Você que tem a paz de Cristo, essa paz vai te acompanhar. E essas pessoas vão dizer: fica aqui comigo. Fica aqui.
porque a tua presença me traz paz. E aí você vai poder dizer: sabe por que eu tenho essa paz? Porque eu recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor. E dê essa oportunidade, faça esse convite a essa pessoa. A vocês, queridos, que estão na frente dessa batalha, diante dessa situação que nós estamos passando. E a igreja pode também dar assistência a essas pessoas. Vamos pensar o que nós podemos fazer, querido, para começar a se levantar, a ter uma atitude diante dessas situações que nós estamos enfrentando. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 16 a versículo 17, eu finalizo dizendo assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Vamos volta mais um pouquinho, por favor, mais uns 2 versículos. Versículo 13, capítulo 7. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Está se referindo a nós, querido. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram o sangue do Cordeiro. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você foi lavado, querido, o seu pecado pelo sangue do Cordeiro. As tribulações, querido, não vão deixar de existir nas nossas vidas, mas o Senhor está conosco. Nós temos o consolo de Deus. Nós temos a palavra. O versículo 14. Respondi: o Senhor está. Versículo 15. Por isso, então, diante do trono de Deus, o adoraram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem qualquer outro calor, pois o Cordeiro que está no trono terá as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Você pode glorificar a Deus. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e agradecer: Senhor, ainda que os dias sejam difíceis, esse tempo vai passar. Esse tempo vai de existir. Porque esse lugar já está sendo preparado pelo teu Filho amado, cada um de nós. Que você, querido, possa tomar a decisão certa nessa noite. Há uma decisão a ser feita: céu ou inferno. Não dá mais para brincar, querido, de ser cristão. Os sinais estão à porta. O Senhor está despertando a sua igreja. O Senhor está te chamando para ter um compromisso com Ele. O Senhor está te chamando, querido, para que você tenha uma vida consagrada.
uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de entrega, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida fortalecida pelo Espírito Santo do Senhor. Que a sua família seja assistida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Este lugar é do Senhor. Você pode declarar isso? Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Deus é o seu refrigério. Há um lugar, só a inconstância não me domina. Aleluia. Há um lugar onde minha fé fortalecida. Sim. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos. A Érica, o Maurício Raposo, a Verena, a Adriana Dutra, a Amélia Fernandes. Quero agradecer a vida da Fabiana, as Paty Maraújo. Quero também agradecer pelas nossas crianças, pelo João, filho da Dani, que disse: pastor, estou com saudade. Quero agradecer a Daniela Soares, a Cristina, a Meirelles, a Vanusa. Agradecer a Deus também pelas nossas crianças. Faz lembrar também de uma criança, do Christian, filho do Marcelinho, filho da Andréia, que ele sempre diz: obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, por esse sol. Ao chegar ele diz: bom dia, tio pastor. Eu acredito que quando nós estarmos retornando lá para a nossa igreja, nós vamos fazer esse mesmo louvor dessa criança. Vamos dizer: Senhor, obrigado por esse espaço do joelho. Obrigado por esse espelho, por essa planta. Obrigado, Senhor, por essa sala. Obrigado por esse grupo familiar. Obrigado por cada uma das nossas crianças. Obrigado por cada um desses professores que arduamente estão gravando as aulas. Obrigado pela sua vida, querido, que tem intercedido, que tem orado junto conosco, que tem buscado a presença de Deus. Eu quero te fazer um convite muito especial para essa semana. Essa semana, às 8h30, na segunda-feira, teremos 2 encontros de oração e uma pequena reflexão. Às 8h30, na segunda-feira e quarta-feira. Nós teremos o nosso grupo familiar online às quinta-feiras. Eu vou tentar fazer com os homens também. Já existe isso entre as mulheres, não é? Já está rolando isso, as mulheres estão sempre à frente de nós, essa realidade. Vamos tentar fazer o nosso grupo, os homens, na quinta-feira também, no nosso mesmo horário, às 8h30. Quero te agradecer por cada momento. Quero agradecer por você fazer parte da minha vida, por eu ter o privilégio de ser pastor da Igreja Nova Vida em Coelho, a Toca do Coelho. Os coelhos que são verdadeiros formigões. Algumas pessoas já estão aí prometendo: pastor, quando voltar, vou fazer aquele bolo de cenoura com aquela cobertura de chocolate. Glória a Deus, eu quero dizer que eu estou mantendo aqui o meu peso, tá?
Outra família já mostrou que, pastor, está vendo aqui, já está sendo preparado aquele doce de laranja da terra, irmão. Isso é o céu na terra. É o manjar de Deus. Quero agradecer, querido, por esse carinho que, graças a Deus, não é exclusivamente só do pastor. É esse mesmo carinho que toda igreja tem um com os outros. Não há diferença. Há responsabilidade na minha vida diferente das demais, mas eu quero agradecer a todos os irmãos, quero agradecer a minha esposa, que tem sempre estado comigo. Ela disse: Emilson, você está me dando trabalho. Ela disse que para me ensinar não está fácil, não sei se é verdade. Quero agradecer também, querido, a minha filha, que mesmo estando lá no Canadá, durante esse período, esteve orando na sua igreja, os irmãos da igreja Bola de Neve. Quero agradecer a cada um dos pastores, a cada um daqueles irmãos que estão ali. Quero agradecer as demais igrejas que durante esse período esteve clamando comigo. Estou vendo aqui a minha filha, Elissa, está ali, ó, coraçãozinho para você, Mel, ó. Te amo, filha. Ó, o coração chega a bater mais forte. Assim eu choro. Quero agradecer, querido, porque nós estamos vivendo esse cristianismo. Obrigado por você me ajudar a viver a palavra de Deus. Então, amanhã nós teremos nosso encontro às 8h30 e na quarta-feira também às 8h30, às 20h30, né? Sempre à noite. E às quinta-feira, o nosso grupo familiar, tudo online por enquanto. Eu acredito em milagre. É possível que, quem sabe, a partir dessa semana, Deus esteja nos liberando para darmos a nossa atividade. Por que não? Estamos orando. Então, para maiores informações, nós vamos estar entrando em contato. E as considerações finais que eu quero dar para você, eu quero dizer, querido, que temos aqui também a Rosilene, né, Nascimento. Deus abençoe, querido, pela sua vida. A Rosângela Altoni. Eu quero te fazer um pedido. Conforme nós falamos hoje pela manhã, não sobrecarregue o seu coração de notícias. Enche o seu coração das coisas boas. O mal, aquele que propaga o mal, faz muito barulho. Mas a Bíblia diz que já está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Que você seja aquele que propaga as boas notícias. Não comece a dizer, olha, tal lugar, adoeceu fulano, ciclano. Você tem notícias boas aí nas suas mãos. Comece a mostrar as curas. Comece a mostrar os lugares que as epidemias baixaram. Comece a mostrar as pessoas que estão se levantando, igual eu dei um exemplo aqui, de uma pessoa que disse, olha, as pessoas idosas que precisar que eu vá buscar alguma coisa, faça contato comigo. Às vezes pequenas coisas, querido, mas que faz a diferença. Ser mensageiro de vida e não de morte. Que a paz, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi